Então entenda que para o avivamento acontecer, não parte de Deus, tem que partir da sua igreja. Observa o que Tiago fala, no capítulo 4, versículo 8, ele diz assim: chegai-vos a Deus. Observa que não é Deus que se achega até nós, é nós que se achegamos até Ele. Prepare-se para ouvir uma palavra de Deus para a sua vida. Com ele, pastor João Paulo Ferreira. Preste bem atenção. Quando o pastor José me passou o tema, em seguida, Deus ele trouxe minha lembrança de uma experiência que eu tive com Deus agora recentemente, 2025 para 2026, alguns dias antes da virada do ano. E isso que eu vou contar aqui só foi contado em duas igrejas. Primeira igreja, a igreja minha, igreja local, e uma igreja que eu fui convidado. E que quando o pastor José me convidou, passou o tema, dentro de mim eu disse: Senhor, eu não vou contar essa experiência. E Deus disse: conte, porque a minha igreja vai entender a minha voz. A experiência foi baseada nesse texto. Foi agora recentemente, de 2025 para 2026, alguns dias antes da virada do ano. Em nossa igreja, todas as segundas-feiras, pastor Emerson, nós temos um momento de oração, das 8 da noite às 9 da noite. E nós estávamos orando, estávamos em equipe, o pastor local, e nós estávamos em joelho de oração. E antes que completasse as 21 horas, eu orava a Deus assim. Nós temos oração na segunda e terça. Hoje é o culto da palavra que nós temos na nossa igreja. E essa foi a minha oração: Senhor, toma em tuas mãos o culto de amanhã. É um culto da palavra. Essa foi a minha oração. Senhor, toma em tuas mãos os departamentos que vai atributar ao Senhor a adoração que o Senhor merece. Toma em tuas mãos aquele que vai abrir o culto, o que vai ministrar a oferta. Toma em tuas mãos o pregador da noite. E eu repetia e eu dizia: Senhor, traga avivamento para a tua igreja. Eu orava, lágrima descia sobre os meus olhos, e eu dizia: Senhor, aviva a tua igreja. E por 3 vezes eu orava e eu pedia avivamento para a casa de Deus. Quando cessou a terceira fala minha, na hora que eu pedia para Deus avivar, na hora o Espírito de Deus disse assim para mim: pare de orar, pare de fazer esta oração diante de mim. Naquele momento eu fui, preste atenção aqui, naquele momento eu fui repreendido por Deus. Pastor, mas como assim? Quando eu orava pedindo avivamento, Deus me repreendeu e disse: pare de pedir avivamento a mim. Naquele momento eu parei de orar. Uma coisa é o pastor, o irmão, o teu pai, a tua mãe te repreender. Outra coisa é Deus te repreender. E eu falo com muita humildade e ao mesmo tempo rogando a misericórdia de Deus sobre a minha vida.
E naquele momento o meu espírito disse para Deus: Senhor, mas como assim? Como não orar pedindo avivamento? E Deus disse para mim essas palavras: não peça para que eu traga avivamento para a minha igreja, porque não depende, grave isso daqui, não depende de mim. Eu disse: depende de quem? E Deus disse: depende da minha igreja. A minha igreja que tem que buscar, a minha igreja tem que ter sede da minha presença. Quando a minha igreja de fato me adorar verdadeiramente, me buscar, aí eu vou trazer avivamento. Avivamento depende da minha igreja, da minha igreja. E na hora eu lembrei da fala do profeta Jeremias, quando ele profetizou para a cidade chamada Jerusalém, e Deus dizia na boca do profeta: buscar-me-eis e me encontrareis, que quando me buscares de todo o vosso coração, e eu serei achado de vós, diz o Senhor. Quando a igreja brasileira verdadeiramente tiver sede para ter uma vida de avivamento, então se prepare, pois vai vir graça, vai vir a presença dele sobre as nossas vidas. O avivamento não vem de Deus, vem de nós, o desejo. Quando o desejo está injetado na nossa alma, aí vem a presença dele sobre a nossa vida. Você lembra daquela mulher samaritana? Ela verbaliza dizendo assim: Senhor, dá em mim desta água, para que não mais tenha sede, e não venha aqui tirar. Aquela água era a água do poço, cisterna que Jacó havia escavado e deixado de herança para o seu filho chamado José. Jesus olha para a samaritana e disse: qualquer que beber desta água voltará a ter sede, mas aquele que beber da água que eu lhe der. Que água é essa? É a água do Espírito Santo. Aquele que beber da água que eu lhe der nunca mais terá sede, porque vai soltar desta vida para a vida eterna. E ela diz: Senhor, então me dá desta água, eu quero beber desta água. Ela quis beber da água do Espírito. Jesus disse: você quer? Ela disse: eu quero. Jesus disse: então vai na tua casa, chama o teu marido e vem beber da água. Ela disse: Senhor, eu não tenho marido. Jesus disse: tu falaste a verdade, tu não tens marido, porque tivesse 5, e o que tu tens agora não é teu marido. Para beber da água do Espírito, não é qualquer um, tem que ser verdadeiro para com Cristo Jesus. O Espírito Santo, ele palha sobre esse lugar, sim. Ele conhece cada mente cefálica aqui nesta noite, sim. Existe aqueles que têm sede de Deus, sim. Existe aqueles que estão capengando em 2 pensamentos, sim. Existe aqueles que estão cultuando a Deus aqui, mas a sua mente está focado no vale, na adversidade pela qual você está vivenciando. Mas Deus me trouxe aqui com uma palavra profética para vos dizer nesta noite:
enquanto você tiver sede pela palavra, quando você tiver sede pelo Espírito, vai acontecer um terremoto de Deus dentro da tua casa. Vai. A Bíblia diz que Paulo e Silas estavam algemados, acorrentados, estavam presos, mas que quando eles começaram a cantar e orar, a presença de Deus visitou aquele cárcere e aquele lugar tremeu pela presença de Jesus de Nazaré. Enquanto nós aqui estamos adorando a Deus, as cadeias que te prendem está sendo quebrada, e o avivamento de Deus está fluindo enquanto nós estivermos sede pela sua presença aqui nesta noite. Então entenda que para o avivamento acontecer, não parte de Deus, tem que partir da sua igreja. Observa o que Tiago fala no capítulo 4, versículo 8. Ele diz assim: chegai-vos a Deus. Observa que não é Deus que se achega até nós, é nós que se achegamos até Ele. Chegai-vos a Deus, e Ele se tornará para vós. Gostou? Deixe seu like.